irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez eu saúdo a todos e quero desejar nesse momento que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Espírito Santo do Senhor possa te visitar nesse momento. Infelizmente tivemos um problema na transmissão pelo canal da nossa igreja, mas agora estamos transmitindo diretamente pelo meu canal no YouTube e creio que conseguiremos fazer uma transmissão mais agradável, concedente a vídeo e a som, para que você possa na sua casa adorar a Deus juntamente conosco. Reúna mais uma vez a sua família e nós vamos celebrar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar já o nosso ministério de louvor, nosso ministério de louvor Adorar-te, para estar adorando a Deus juntamente com toda a igreja. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Compartilhe com mais um irmão, com mais um amigo, com mais um familiar, para que possamos juntos nesse momento estar adorando a Deus. Vamos adorar, exaltar e bendizer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos continuar louvando, amém? Você
Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Queria dizer que nós sentimos a falta dos irmãos e que os irmãos compreendam, né? Que a gente está em adaptação, né? É a palavra certa. E aos poucos a gente vai ajeitando todas as falhas. Mas em nome de Jesus, vamos continuar louvando, firme com o Senhor, agradecendo, porque nossa casa está bem, nossa saúde está bem, nossos filhos estão bem, e glória a Deus por isso, nova criatura somos. Aleluia. Presente meu, te
Glória a Deus, meus queridos irmãos, Deus abençoe as vossas vidas. Eu quero convidar vocês agora para juntos fazermos a leitura da Santa Palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós leremos um texto muito conhecido. Hoje o tema do nosso culto é o poder da graça. Nós falaremos um pouco sobre a maravilhosa graça de Deus revelada de uma maneira especial e abundante por meio do seu Filho Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, carta do apóstolo Paulo, a querida igreja que está no Corinto. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 10. Texto esse que nos diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém em mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de mim ouvir, e para que não me desobedecesse. Com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Meus queridos, nós queremos, após essa leitura, mais uma vez orarmos ao Senhor, sabendo que a graça de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é abundante sobre a nossa vida, independentemente das lutas, das adversidades, dos problemas que atravessamos nessa vida. Nós temos um Deus que nos socorre todos os dias, derramando sobre nós a sua abundante graça. Nessa noite você possa mais uma vez conhecer um pouco mais, ou fortalecer aquilo que você já sabe sobre o poder da graça de Deus. A graça de Deus, ela é extraordinária. Não há dúvida nenhuma de que por meio da graça nós podemos vencer todos os dias as batalhas que nos sobrevêm e, acima de tudo, glorificarmos ao Senhor por meio da nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir, ó Deus, que nesse momento a Tua palavra, que foi lida e que será pregada logo mais, ela venha ao encontro das nossas necessidades, ela venha falar conosco de uma maneira que só o Senhor pode nos falar e nos alcançar em cada momento que nós estamos atravessando. Visita o Teu povo neste momento, ó Pai, e que a Tua graça possa ser derramada de maneira poderosa e maravilhosa sobre as nossas vidas. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã que agora está conectado conosco, que agora está adorando a Deus juntamente conosco. Ó Deus, cremos que o tempo já está próximo de estarmos reunidos aqui. Poucos dias e nós estaremos adorando ao Senhor juntos nesse santuário. Pai Santo, mas até lá nós queremos continuar pedindo que a Tua graça continue sendo derramada sobre as nossas vidas, que possamos desfrutar do Teu amor e da Tua bondade todos os dias. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa toda a equipe que está aqui, apesar das lutas e dificuldades. Creio que todos, ó Pai, estão tentando fazer o melhor. Ó Deus, que possamos nesse momento ser abraçados pela Tua gloriosa presença. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, visite cada irmão e cada irmã, principalmente os que estão enfermos,
que estão agora em suas casas, nos hospitais, ó Deus, precisando de uma intervenção, que o Teu Espírito Santo seja sobre eles. O Senhor é poderoso para curar, mas acima de tudo, o Senhor pode derramar da Tua graça, a graça que nos faz permanecer firmes na Tua presença, independentemente das circunstâncias. Pai Santo, continua conosco, é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Queremos chamar mais uma vez os nossos músicos para estarem adorando a Deus, bendizendo ao nome do Senhor, com mais um louvor. Logo após traremos uma palavra de gratidão a toda a igreja do Senhor em Jardim Guanabara. Vamos adorar a Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, desperte nesse momento para estar adorando a Deus. Esse é um tempo que Deus separou para nós, que Deus preparou para nós. Então vamos usufruir desse momento da melhor maneira para a glória de Deus. Glória a Deus. Constituímos louvando o nome do Senhor. Amém? Nosso Deus é um Deus de cura. Teu bálsamo de cura
Jesus, nós precisamos de Ti, que esse possa ser um louvor que saia do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, e possamos a cada dia manifestar nossa dependência dEle e apenas dEle. Meus queridos, eu quero trazer uma palavra de gratidão antes da mensagem da palavra de Deus, e a minha palavra de gratidão é sobre todos os nossos amados irmãos que têm mantido a obra de Deus em frente, que têm sustentado essa obra não apenas com suas orações, mas com suas contribuições financeiras. Os nossos dizimistas, ofertantes, todos aqueles que têm nos socorrido nesse tempo de luta, de crise. Nós sabemos uma igreja que nós podemos contar. Temos membros que têm sido ativos no ministério, operando e trabalhando, cuidando dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, ministério feminino, nosso ministério de casais. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem se empenhado, e não apenas aconselhando, visitando, mandando mensagens, preparando cultos, encontros, palestras, mas também abençoado a igreja do Senhor. Nesse tempo de crise, nós estamos recebendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, as doações de alimentos, e isso tem abençoado os pastores, os missionários e as famílias necessitadas da igreja. A igreja continua com seus compromissos, alguns diminuíram, mas outros precisam ser cumpridos e precisam ser honrados, meus queridos irmãos, dia após dia, todos os meses. E nós louvamos a Deus, porque a nossa tesouraria tem cada mês trabalhado, se empenhado, indo às casas dos irmãos, se colocando disponível em toda situação para facilitar com que os irmãos possam continuar contribuindo e servindo a Deus. E muitos têm feito isso, irmãos, com amor, com alegria, com generosidade, tirando muitas das vezes do pouco que tem, mas não deixando de socorrer e serem fiéis à obra do Senhor. Eu louvo a Deus. Nós temos a relação de todos os nossos dizimistas e ofertantes, e nós nos orgulhamos de orar e apresentar a Deus cada um desses irmãos, cada uma dessas famílias que têm sido fiéis, mesmo não estando no templo, sabendo que continuam sendo igreja onde estão, continuam sendo povo de Deus, continuam honrando a Deus com as suas primícias. Deus abençoe a sua vida. E esse momento é um momento de gratidão, de celebração a Deus. A banda vai estar tocando mais uma vez esse louvor que antecede a ministração da palavra. E durante esse louvor eu quero pedir que você pode ofertar nesse momento. Você pode mandar uma mensagem para a nossa tesoureira, irmã Iracema, como também pode mandar uma mensagem nas nossas redes sociais. Nós temos as contas bancárias disponíveis na nossa igreja sede para você ofertar e dizimar, bem como agendar o dia que você pode vir aqui à igreja, ou se necessário, nós irmos até a sua casa. Isso nós fazemos com maior alegria e fazendo com que você possa continuar entregando a Deus aquilo que pertence a Ele e compartilhando de tudo aquilo que Deus tem te dado. Deus abençoe os nossos amados irmãos da AD Jardim Guanabara. Se você é de outra congregação, de outro ministério, nesse momento está adorando a Deus conosco, que você possa procurar o seu pastor, a sua liderança, e ser fiel nesse tempo de crise, adorando a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. Deus abençoe os nossos amados irmãos, suprindo com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Eu ministro sobre a sua vida um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, um tempo de restituição, segundo a boa vontade do Senhor sobre cada um de nós. Vamos adorar a Deus. Queremos convidar aqui os nossos amados irmãos do Ministério de Louvor, e já prepare o seu coração, porque após esse louvor eu tenho uma palavra de Deus, da parte de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar, vai te enriquecer, vai te trazer sustento e consolo neste tempo que você está vivendo. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Tudo é para Ele, tudo é sobre Ele, amém? Adore o Senhor juntamente conosco.
Glória a Deus. Nosso Deus tem um novo tempo preparado para nós. Falamos disso no culto passado, né? Falamos sobre o tempo de recomeço. Deus, Ele nos visita em determinadas situações, em determinados momentos da nossa vida e providencia um novo tempo para nós. E essa canção, ela é profética, ela crê nas promessas de Deus e ela diz que o nosso Deus é um Deus que provê um novo tempo para as nossas vidas. E nós estamos crendo nisso, que o Senhor há de trazer um novo tempo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração. Um novo tempo de Deus para a sua vida, um novo tempo de bonança, de prosperidade, de crescimento, de maturidade espiritual. Meus queridos irmãos, nós temos um tempo para a palavra, uma rápida palavra, reflexão. Hoje tivemos infelizmente um problema na nossa transmissão, precisamos suspendê-la, depois retornamos, e isso fez com que a gente perdesse o tempo de transmissão do nosso culto, e isso vai reduzindo aqui algumas atividades. Mas eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para você que nos acompanha agora pelo YouTube, também pelo Instagram. Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar esse momento com mais pessoas e ser abençoada de uma forma abundante da parte de Deus. Hoje o tema do nosso culto é o poder da graça. E falar sobre a graça de Deus é falar sobre um dos termos mais especiais, mais maravilhosos que nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Um Deus que se revela de maneira graciosa, um Deus que manifesta a sua presença de forma graciosa, um Deus que faz com que essa graça ela seja abundante, ela seja extraordinária. Como cantou o compositor daquele tão conhecido Maravilhosa Graça, Amazing Grace, e ele fala dessa graça extraordinária, dessa graça que nos visita nos momentos mais difíceis e faz com que a bênção de Deus nos alcance de uma maneira muito especial. O texto que nós lemos foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. E o versículo chave dessa leitura está no versículo 9, quando Paulo então diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus, ela é poderosa, e esse poder se revela de muitas maneiras, de muitas formas na Escritura Sagrada. Nós podemos perceber que a graça de Deus, ela se manifesta de uma maneira poderosa na salvação. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. A salvação, e nós entendemos a salvação como a obra de Deus em resgatar o homem dos seus pecados, e o Novo Testamento apresenta essa obra como sendo obra da graça de Deus. A graça é o favor imerecido. A graça é a ação de Deus segundo a sua boa vontade, segundo o seu amor, a sua compaixão, não levando em consideração a nossa vida de pecado e o nosso desejo de estarmos contra Deus e a sua vontade. Deus, ele manifesta a sua graça, porque a graça, ela vem por meio do seu amor. Deus manifesta a sua graça porque Ele tem o desejo de nos alcançar e de nos resgatar. Não há nenhum méritos, não há méritos da nossa parte que despertem a graça de Deus, mas ela se manifesta de maneira voluntária e extraordinária na humanidade. Paulo foi o escritor que mais escreveu sobre a graça de Deus no Novo Testamento. Em todas as suas epístolas, ele deixa de forma muito clara que a graça de Deus está presente desde a criação da humanidade e de tudo aquilo que nós conseguimos ver e também aquilo que nós não conseguimos ver, e mostra que essa graça, ela vem sobre a história da humanidade desde que Deus criou todas as coisas. A graça de Deus se manifesta em tudo aquilo que foi criado. A graça de Deus se manifesta enquanto Deus sustenta todas as coisas. A graça de Deus se manifesta tanto na vida do ser humano como em toda a sua criação. Meus queridos irmãos, o poder dessa graça
Paulo vai falar em muitos versículos das suas epístolas. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que essa graça, o poder dessa graça, se manifesta como salvadora. Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 11, dizendo que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, é uma graça que se manifesta e manifesta-se a todos os homens, de maneira que eles possam ser alcançados dos seus pecados, serem salvos dos seus pecados, serem abraçados pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, e desfrutarem da comunhão perdida, mas então possível de ser restaurada. E Paulo vai dizer que somente a graça de Deus, ela é capaz de alcançar os homens nas suas necessidades. Somente a graça poderosa de Deus. Então ele diz que essa graça se manifesta, trazendo salvação a todos os homens, de todas as partes do mundo, de todas as etnias, de todos os povos, de todas as nações. A graça de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus manifestada. Jesus, ele é a graça de Deus no meio dos homens. A graça de Deus, diz o apóstolo João, que o Filho de Deus se manifestou, o Verbo se manifestou, ele se fez carne, ele habitou no meio do seu povo, cheio de graça, cheio de verdade. Esta é então a manifestação salvadora. Por meio de Jesus Cristo, a graça se manifesta salvadora a todos os homens, e somente ela, por meio dela, os homens são alcançados pela salvação de Deus, não por meio de obras de justiça, não pelos seus méritos, não por meio do cumprimento da lei, que ainda seja boa, santa, perfeita. O homem nos seus pecados não pode cumprir a lei de tal maneira que consigam a perfeição da salvação. Somente por meio da graça podemos ser salvos. E Paulo vai dizer isso aos Efésios capítulo 2, versículo 8, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, isso por meio da fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus. Essa graça se manifesta salvadora a todos os homens, nas mais variadas situações em que eles se encontram, porque todos os homens estão separados de Deus por meio do pecado, mas essa graça vai ao nosso encontro, essa graça se manifesta poderosa para nos salvar. A graça de Deus é poderosa para salvar o homem. O apóstolo Paulo escreveu tanto da graça de Deus, e ele tinha o costume de se dirigir às igrejas saudando-as de uma maneira muito peculiar, que a graça, que a paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo era a maneira em que ele se dirigia às igrejas, sempre usando a graça, em muitos momentos conciliando a graça com a paz, a saudação tão comum dos judeus, que é a paz, shalom. Paulo agora vai acrescentar a essa paz, a essa saudação judaica tão conhecida, ele acrescenta a graça, que é a graça e a paz, porque a paz com Deus, a paz conosco, a paz entre os homens só é possível por meio da graça. Sem graça não há paz, sem graça não há reconciliação, sem graça não há nenhum tipo de desfrute da bênção de Deus. É tudo por meio da graça. Ela é suficiente, como diz a nossa arte cristã. A graça de Deus é suficiente para mim, é suficiente para você, é suficiente para nós. A graça de Deus foi revelada de maneira abundante no Calvário, em nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele oferece a si mesmo como a propiciação pelos nossos pecados, como nosso Salvador, o nosso substituto perfeito, para levar sobre si os nossos pecados e imputar sobre as nossas vidas a sua justiça. Oh, meus queridos irmãos, esse poder da graça de Deus. Paulo também não só começava as suas cartas saudando os irmãos com a graça, falando da graça, mas também encerrava. Tanto que a bênção apostólica se tornou uma marca dos nossos cultos, quando nós terminamos saudando os irmãos e impetrando a bênção que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês. Veja que a graça está presente, tanto no início da sua saudação, como na sua despedida. É impossível nós vivermos sem a graça de Deus, é impossível nós existirmos sem a graça de Deus. Tudo é pela graça. A graça se manifesta ao entendimento na teologia da graça comum, que é a graça que Deus ele destina a todos os homens, sem olhar
você estão em comunhão com Ele ou não, aqueles que se arrependeram dos seus pecados ou não. É aquilo que Jesus disse que Deus faz com que o seu sol, com que a chuva, eles venham sobre os bons e sobre os maus. É o próprio ar que nós respiramos, são as chuvas que nós recebemos, as estações que se sucedem de maneira regrada, de maneira ordenada, as leis que estão debaixo do poder de Deus e sustentam toda a criação. Tudo isso é a graça do Senhor. Não há méritos na humanidade para receber a graça de Deus que se manifesta todos os dias, no nascer do sol, no pôr do sol, no cantar dos pássaros e na beleza da criação que nós contemplamos muito bem, como diz o salmista do Salmo 19, que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O dia faz declaração outro dia, uma noite é outra noite, não ouvimos som, não ouvimos fala, não ouvimos voz, diz o salmista, mas conseguimos compreender que Deus está manifestando a sua graça e o seu amor, as formas de Deus se revelar na criação, na nossa consciência, por meio da palavra, e de uma maneira tão poderosa, gloriosa e perfeita, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Essa graça é poderosa, ela se manifesta a todos os homens, trazendo salvação. Paulo escreveu sobre a graça e ele era o maior, um dos maiores exemplos neotestamentários da graça de Deus, do poder da graça de Deus, o poder que se manifesta para salvar, uma graça que é poderosa e se manifesta abundante sobre os nossos pecados. O Paulo, o apóstolo, escreve em Romanos capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, o poder da graça de Deus em alcançar-nos nos mais profundos pecados. Quanto mais distante o homem se encontra de Deus, quanto mais sujo pelo pecado, separado de Deus, inimigo de Deus, quanto maior for o pecado na sua vida, mais o poder dessa graça se manifesta abundante. Quanto maior for o poço, mais profundo o abismo em que o homem se encontre, a graça de Deus é poderosa para lhe alcançar no abismo, para tirá-lo do charco de lodo e para colocá-lo sobre uma rocha e pôr um novo cântico em sua boca. Essa graça, meus amados irmãos, ela se manifesta, o poder da graça em ser abundante sobre os nossos pecados. Não importa a multidão deles, se eles forem vermelhos como a escarlate, diz a palavra de Deus, eles se tornarão branco como a mais pura lã. Ah, meus queridos irmãos, glorificamos a Deus nessa noite, glorificamos a Deus pela sua palavra. Será que você neste dia já agradeceu a Deus pela sua graça? Será que você já louvou o Senhor porque você foi alvo da graça de Deus, foi alcançado pela graça de Deus e desfruta dessa graça, gloriosa graça, maravilhosa graça, bendita graça do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo? Essa graça que é poderosa e é abundante, mais do que abundante, ela é superabundante sobre os nossos pecados. Quantos pecados nós cometemos dia após dia, e a palavra de Deus diz que independentemente da quantidade dos pecados, independentemente da distância que nos separa de Deus, essa graça nos alcança de maneira poderosa e gloriosa. O apóstolo Paulo entendia bem da graça de Deus, porque ele foi alvo dessa graça, um perseguidor da igreja, um assassino de crentes, de cristãos, um homem que destruía famílias pelo seu zelo, ainda que cego de ódio, de ira, mas ele se movia como um animal selvagem e furioso para destruir a igreja que começava. Mas esse homem foi alcançado no caminho para Damasco. A graça de Deus se manifestou salvadora na vida de Paulo. No caminho para Damasco, o Senhor Jesus aparece a ele de maneira gloriosa, de forma graciosa, não para destruí-lo, não para matá-lo, não para aniquilá-lo, mas para salvá-lo, para transformá-lo, para libertá-lo. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor. Jesus aparece a Paulo mostrando o poder dessa graça, uma graça que restaura, que liberta, que transforma, que purifica. Meus queridos irmãos, tanto que Paulo vai dizer que a graça que nos salva nos capacita para vivermos uma vida de santidade.
A graça que nos purifica do pecado, nos dá uma vida vitoriosa sobre o pecado. A graça que nos liberta dos milhões do pecado a graça que nos liberta dos milhões do pecado é a mesma que nos consegue dar força para vivermos em novidade de vida, em liberdade verdadeira. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, diz a palavra. Então entendemos que a graça, ela nos liberta, é poderosa para libertar o homem, para guiar o homem, para sustentar o homem, para conduzi-lo em justiça para a glória de Deus. Meus amados irmãos, essa graça que Paulo conhecia tão bem, se manifestou a ele no caminho para Damasco, que o alcançou agora como o maior perseguidor da igreja, e transformou esse homem. A graça de Deus transformou Paulo no maior missionário, no maior pregador, no apóstolo dos gentios, aquele que levou o evangelho a um número incontável de povos e de nações, aquele que sofreu inúmeros sofrimentos, aquele que padeceu de tantas coisas pelo evangelho e nunca olhou para trás, nunca se arrependeu, nunca decidiu voltar, mas sempre seguir em frente, porque a graça de Deus era com ele. Essa graça, ela é salvadora, essa graça, ela é abundante para nos alcançar em nossos pecados. Essa graça, ela é capacitadora, com dons. Por isso que nós chamamos os dons espirituais de carismas. A palavra graça é chaves, de onde vem carisma. E nós entendemos então que os dons são manifestações da graça de Deus. Ou seja, os dons são a carismata, é a graça de Deus, em forma de capacitação, em forma de presentes, dádivas, que Deus entrega à igreja, capacitando-a para cumprir a sua missão, capacitando-a para ir em frente, para vencer os milhões, para vencer as tentações, porque a porta do inferno, ela não há de prevalecer contra a igreja. Os portões são destruídos e a igreja é impulsionada pelo poder de Deus. Os dons que nos alcançam, que nos revestem, que vêm sobre nós, adornando a igreja, embelezando a igreja, transformando a igreja numa igreja poderosa, que marcha como um exército com bandeiras, seguindo o seu grande rei, Jesus Cristo. Essa igreja é capacitada pelo poder, e esse poder é graça. A igreja foi visitada no dia de Pentecostes pela graça de Deus. Dons espirituais foram distribuídos até os nossos dias e continuam sobre nós por meio do Espírito Santo. Então aquele que recebe o dom, ele recebe a graça, não significa que merece. Não podemos, por exemplo, nos vangloriar dos dons que recebemos de Deus, dos talentos, das capacidades que Deus nos dá, sejam as naturais, sejam aquelas que nós já nascemos, aquelas que desenvolvemos, e acima de todas as que recebemos de maneira espiritual. Tudo isso é a graça de Deus, tudo isso é o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus sendo manifestada na nossa vida. Esse poder capacitador, quanto mais você faz, é porque a graça de Deus se manifesta em você. Não é porque você é bom, não é porque você é forte, não é porque você ora mais, busca mais ou é mais santo, é porque a graça de Deus se manifesta em você de uma maneira que você não compreende, e a glória sempre é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A graça como esse poder capacitador, a graça também que faz com que o Espírito Santo produza dons em nós, o fruto do Espírito, as virtudes da fé cristã. Tudo isso é manifestação da graça de Deus. E por fim, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, que é uma carta de defesa do seu ministério, da sua chamada, da sua vocação. Paulo, ele teve o seu apostolado contestado por alguns mestres que chegaram à igreja de Corinto depois dele. Alguns homens declaravam que Paulo não era tão apóstolo como eles. Duvidavam do chamado de Paulo, duvidavam do poder de Deus na vida dele. E Paulo escreveu essa carta, e a maior parte dessa carta fala de Paulo defendendo o seu apostolado. E ele, no capítulo 12, ele vai trazer ao conhecimento daqueles irmãos, depois de 14 anos, uma revelação que ele teve no seu primeiro encontro com Cristo, ainda nos primeiros momentos da sua vida com Cristo.
ressurgido. Ele vai falar da revelação que ele teve, do homem que foi arrebatado. Ele está falando na terceira pessoa, mas é o próprio Paulo falando de si mesmo, de um homem que foi arrebatado, que foi até o paraíso, que ouviu palavras inefáveis, mas ele tinha guardado isso, ele não queria compartilhar, ele não queria se gloriar nas revelações que tinha recebido, nas coisas que ele tinha ouvido, porque ele sabia que tudo isso era o quê? Era a graça de Deus. Mas no momento oportuno chegou, no momento de defesa do seu apostolado, para homens que se vangloriavam de coisas tão pequenas que faziam, de revelações tão pequenas, querendo sobrepor as suas vidas à vida do apóstolo. Mas Paulo, ele guardava consigo. Então guarde uma coisa para você: nem todo mundo que recebe revelação fica falando, nem todo mundo que recebe coisas gloriosas de Deus fica falando. Então às vezes a gente julga uma pessoa que não comenta muito das suas experiências com Deus, achando que ela não tem, mas ela pode ter muitas e até mais do que você, mas ela não se julga às vezes no direito de compartilhar, de falar, guarda só para si, e sabe que isso foi para a sua edificação e para a glória de Deus. E Paulo, ele agora nesse momento, ainda que contra a sua vontade, ele diz que ele teve revelações extraordinárias, e tudo que ele recebeu de Deus teve um preço a pagar, por conta do seu chamado, por conta das revelações que ele havia recebido, por conta dos dons que Deus tinha derramado sobre a vida dele. E toda a obra que Deus o chamava para fazer, Deus o colocou um espinho na carne. E muitos autores falam sobre esse espinho, alguns colocam como uma enfermidade, outros como essa própria perseguição e descrédito do ministério de Paulo, que ele sofria dia após dia, se transformando num espinho que causava muito sofrimento. Alguns falavam também de uma enfermidade física nos seus olhos, mas enfim, independentemente disso, Paulo fala desse espinho na carne como mensageiro de Satanás, algo que era um adversário, se transformava num adversário contra ele, num obstáculo, a ponto dele dizer que esse mensageiro lhes bofeteava. Tamanho era o sofrimento, tamanha era a luta que Paulo enfrentava, para que ele não se exaltasse, para que ele não tivesse orgulho ou soberba do privilégio da graça de Deus revelada na vida dele, meus irmãos. E aí nós conhecemos mais uma face desse poder da graça, que é a graça de Deus, como o poder revelado que nos capacita a suportar os sofrimentos, que nos capacita a viver de maneira triunfante, a despeito das lutas e adversidades. No capítulo anterior dessa carta, Paulo fala das suas provações, das perseguições e dos sofrimentos que ele enfrentou, sofrimentos que nós não conseguimos imaginar o que seria das nossas vidas, tendo que passar por esses sofrimentos por causa do Evangelho, porque por coisas mínimas já estamos às vezes cabisbaixos, entristecidos, não queremos mais ir à igreja, não queremos mais seguir em frente na nossa chamada, não queremos mais continuar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, não queremos mais servir a Deus, aos irmãos, não queremos mais continuar carregando a cruz. E quando nós olhamos para o relato de Paulo, vemos que nós estamos muito longe, mas como nós vemos algo extraordinário na vida desse homem, é que isso não era simplesmente humano, não era porque Paulo era decidido, resoluto ou zeloso tão fortemente a ponto de conseguir vencer tudo isso, não, era a graça de Deus. E ele revela que esse espinho na carne, que lhe atormentava, que lhe fazia sofrer, que era como o próprio diabo mandando um mensageiro para lhe esbofetear, para lhe humilhar. E a palavra aqui, esbofetear, é algo humilhante, degradante. Paulo se sentia humilhado com aquilo, é como Deus, mas Deus estava soberano sobre essa situação, a ponto de que essa humilhação era para que Paulo não se exaltasse, não se ensoberbecesse, para que ele não se gloriasse naquilo que Deus estava fazendo por meio dele, mas que ele entendesse que tudo era para a glória de Deus. E ele ora, e ele diz que 3 vezes pediu ao Senhor. Não sabemos como foi essa petição, mas ele orou a Deus de maneira clara, para que aquilo fosse afastado dele, para que aquilo fosse tirado da vida dele. E a palavra que Deus lhe dá é que a graça, apenas a graça, somente a graça lhe bastaria. Paulo compreende que a graça se manifesta como salvadora. Paulo compreende que a graça se manifesta abundante
abundante sobre todos os nossos pecados, e quanto maior for o nosso pecado, quanto mais afundado nós estivermos, mais Deus tem poder para nos levantar por meio da sua graça. Paulo compreendia que a graça capacitava, chamava, capacitava, dava dons, e fazia com que a vida cristã fosse triunfante e frutificada. Mas Paulo também compreendeu, por meio desse espinho na carne, que a graça de Deus era poderosa e era suficiente. A graça de Deus é suficiente. Meus irmãos, podemos perder tudo nessa vida, mas se a graça de Deus ela for derramada em nós conseguiremos suportar, nós conseguiremos permanecer. Às vezes o que nos faz voltar atrás não é o tamanho da prova, mas é porque a graça de Deus ela não foi absorvida por nós da maneira como deveria. Deus pode dizer não para muitas coisas na nossa vida, mas Ele nunca vai dizer não para derramar a sua graça. Deus pode negar muitas das nossas orações, mas se tem uma oração que Deus não nega, é quando nós pedimos pela sua graça, é quando nós clamamos pela sua graça. Ainda que Deus diga não para algo que você queira, deseje, seja qual for aquilo que você queira que tenha pedido o Senhor, se Ele não responder no tempo que você quer, ou lhe disser não, pode ter certeza que para o servo fiel, Ele dispensará uma medida de graça necessária, capaz de fazer com que esse servo, com que essa serva, eles continuem firmes, servindo ao Senhor e glorificando a Deus. E Paulo vai dizer que nas palavras do Senhor na revelação, por meio da resposta da oração, ele disse: a minha graça que basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que a graça de Deus ela é suficiente. O poder da graça é suficiente para nós vivermos em tempos de crise, de adversidades, não simplesmente com promessa de que as coisas vão mudar, mesmo sem saber que as coisas vão melhorar, mesmo sem saber que se as coisas vão dar certo como nós gostaríamos, mesmo sem saber se os nossos planos serão realizados. Independentemente disso, a graça de Deus nos mantém firmes, a graça de Deus nos mantém na posição, glorificando ao Senhor, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor, ainda que a dor seja profunda, ainda que a vergonha, ainda que o abatimento, que a desonra, ainda que o não de Deus seja duro e forte aos nossos ouvidos, a graça do Senhor, ela vai abrandar o nosso coração, ela vai acalmar os nossos ânimos, ela vai nos dar o suporte necessário para perseverarmos, para continuarmos. Paulo entendeu então que a graça de Deus é poderosa, e ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele vai dizer então que de boa vontade, por meio dessa revelação, por meio de entender a graça de Deus, experimentar a graça de Deus, eu vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas humilhações podem ser um instrumento de Deus para que Ele revele o poder de Cristo em nossas vidas por meio da graça dele. E Paulo diz: eu sinto agora prazer. Paulo não era um masoquista, alguém que sentia prazer no sofrimento, não. Ele está dizendo que a graça de Deus é capaz de fazê-lo sentir prazer e alegria, porque ele entendia que tudo aquilo que ele estava passando tinha um propósito: glorificar Deus, do Evangelho se revelar, de nações conhecerem a Cristo, da vida dele ter um propósito, uma utilidade. Então não importava mais para ele as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, se por amor a Cristo ele estivesse vivendo a vida dele, por amor a Cristo. Não era por amor à sua própria vida, nem ao seu nome, nem ao seu legado, mas era por amor a Cristo. E ele compreendeu que o poder da graça o fazia forte, quanto mais fraco ele se considerava. Irmãos, quando o crente se ajoelha é quando ele está mais forte, quando o crente declara a sua fraqueza diante de Deus é quando ele está mais forte. O caminho para a nossa força não é quando a gente se considera suficiente, capaz para exercermos, para vivermos, para cuidarmos de tudo aquilo que temos que fazer, mas é quando a gente se torna dependente de Deus, ao extremo, se coloca na presença dele e diz: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não sou, sem Ti eu não conseguirei realizar. Senhor,
fraco e reconheço a minha fraqueza, quando eu estou totalmente abatido do meu orgulho, quando eu estou totalmente colocado para baixo por conta das lutas e dos problemas, quando eu me considero tão pequeno, aí eu consigo enxergar o tamanho da graça de Deus, do poder de Deus, e ela vem sobre mim. Aleluia. Lembre-se de Davi diante de Golias. Davi era tão pequeno, mas ele confiava em Deus de tamanha força, que a graça de Deus o fez forte, que a graça de Deus o fez capaz de derrotar aquele gigante. Meus queridos irmãos, que a graça de Deus possa te visitar nesse dia, que a graça de Deus possa te alcançar nesse dia, que a graça de Deus possa ir ao teu encontro onde você estiver, na maneira que você estiver, e ela possa se revelar poderosa, porque independentemente da sua situação, você pode hoje experimentar o poder da graça de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, assim como o apóstolo Paulo. Eu quero orar por você e pedir para que a graça do Senhor ela seja manifestada sobre a tua vida, e logo após essa oração nós estaremos louvando a Deus. Nosso ministério de louvor vai louvar a Deus, vai adorar a Deus, vai bendizer o nome do Senhor, e você vai adorar juntamente conosco. Glórias a Deus por isso. Que a graça de Deus ela te alcance, que os carismas de Deus sejam sobre a tua vida, que você entenda que não é pelo que você é porque Deus ele é quem é. Como ele disse a Moisés, eu sou o que sou. É por Deus ser quem é que a graça de Deus nos alcança. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Pai, visita o meu irmão e a minha irmã, visita essa família agora, que está passando a luta, que está passando por dificuldades, que está enfrentando, Senhor, problemas difíceis, que se veem tão pequenos, ó Pai, que se veem impossibilitados de resolver essa situação, mas que nesse momento agora eles possam receber de Ti a graça. Ó Senhor, aquele que está afastado de Ti, que ele possa ser alcançado pela graça. Aquele que está, ó Pai, afundado nos seus pecados, que está tão longe da Tua presença, que ele possa ser alcançado pela Tua graça. Aquele que se sente tão indigno agora, tão pecador, ó Deus, que não pode e não tem vontade, nem condições no seu coração de nem fazer uma oração, que a Tua graça o alcance agora, que ele seja agora resgatado, perdoado, sarado. Ó Deus, aquele que está enfermo, aquele que está desenganado, Senhor, pela medicina, aquele que não sabe o dia da manhã, aquele que está preocupado com a sua família, com entes queridos, que a Tua graça visite-os agora, que eles sejam levantados pela graça, a graça que salva, a graça que perdoa, a graça que capacita, a graça que nos consola, que nos fortalece, que nos põe de pé. Dependemos da Tua graça, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós, enche-nos da Tua graça, enche-nos dessa graça maravilhosa, dessa graça abundante. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Senhor. Agora que você ouviu essa palavra, que você foi alcançado pela palavra de Deus, que você possa sentir a bênção de Deus na sua vida, e que a presença do Senhor te abençoe nesse momento. Vamos adorar a Deus. Teremos um solo agora, instrumento do nosso irmão Deni. Glórias a Deus por isso. Não seja abençoado. Nós já estamos nos encaminhando para o final dessa programação. Nós estaremos esse louvor, depois mais um louvor final. Então estaremos interpretando a bênção apostólica sobre toda a igreja do Senhor. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Continuemos ligados aqui adorando a Deus. O culto ainda não terminou. Deus ainda está trabalhando em nosso coração.
Senhor. Que a gente possa se entregar para Ele nesse momento. O culto vai já terminar. Que a gente possa aproveitar mais esse momento para adorar o Senhor e dizer que Ele é grande. Amém? Vamos lá? Receba um grande abraço da família Jardim Guanabarão. Vamos para o nosso acolhimento. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família.
bom nós estarmos aqui, que bom estarmos chegando ao final. Deu tudo certo, sempre dá. Deus nos abençoa. A luta começa, mas a gente vai até o fim, a gente persevera, a gente não desiste. E a graça de Deus nos impulsiona a nós estarmos toda semana aqui fazendo isso com muito carinho, com muito amor para toda a igreja do Senhor Jesus que se congrega neste tema. Meus queridos, amanhã pela manhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical online, a classe de adultos, a classe de jovens. A classe de adultos vai ser pelo meu Instagram a partir das 9h30 da manhã. Então eu convido você para estar conosco. Meus queridos, também amanhã às 10h30 nós teremos culto no nosso tempo central e às 18 horas também. Daremos um pronunciamento do nosso pastor sobre o retorno das nossas atividades, dos nossos cultos, quando eles irão retornar e como retornarão. Então eu aconselho você a participar e a assistir os nossos cultos amanhã por esse motivo especial a mais que nós teremos. Tá bom, meus queridos irmãos? Deus abençoe a sua vida. O meu agradecimento a todo o Ministério de Louvor da Igreja, na pessoa do Fabinho, a toda a equipe de mídia, do Alonso, do Fernando, do Manuel e também do Jardel, esses que estiveram aqui conosco nos apoiando. Foi uma bênção de Deus. Os nossos músicos, que bênção nós estamos aqui. Meus queridos irmãos, recebam o nosso abraço, nossa gratidão no nome do Senhor Jesus. E agora a bênção apostólica para a gente encerrar esse momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, e quem crê diz amém. Deus abençoe.